E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é Alexandre Volvax, também conhecido pelos amigos como Stormer. Gente, o tema de hoje basicamente é períodos operacionais. Vamos falar um pouquinho sobre períodos operacionais, as diferenças que existem de cada um deles, para que vocês possam definir exatamente aquilo que faz mais sentido para a vida de vocês, tá? Mas isso vai ser depois da vinheta. Bom, quando a gente fala de diferentes períodos operacionais, tá, a gente tem que ter em mente o seguinte. Basicamente, nós vamos ter um período operacional muito mais longo, que é o famoso buy and hold. Esse sujeito ele é um investidor, ele não vai fazer trades em cima de uma determinada ação, ele vai literalmente encontrar empresas boas que ele entende, que ele acredita que sejam empresas confiáveis e vai começar a tomar posições nessas empresas. Ele vai comprando as posições nessas empresas. Por exemplo, eu quero ser sócio de Itaú, eu quero ser sócio da Itaúsa, eu quero ser sócio da VEG3, eu quero ser sócio da SLC3, eu quero ser sócio de alguma empresa que faça sentido dentro do negócio que ele entende como sendo algo válido ou algo útil. Então esse sujeito vai se tornando sócio e vai comprando nos melhores momentos possíveis ou muitas vezes quando sobra um pouquinho de dinheiro para ele. Bom, esse é o buy and hold. Vantagem desse sujeito, ele vai ter que estudar de tempos em tempos a economia, o ciclo econômico que aquele papel está cumprindo, e a partir disso ele vai fazer a operação dele e tomar as operações dele dentro daquilo que ele entende como mais apropriado ou não. Desvantagem, se o mercado entrar na tendência de baixa forte, ele vai estar comprando papéis, as ações vão estar recuando, ele não vai fechar a posição, porque esse tipo de trader não tem stop. Não, na verdade não é um trader, é um investidor. Uma vantagem que eu vejo é o cara não ter que estar grudado no mercado todo o tempo. E se tu pega o mercado em tendência de alta, o cara se beneficia muito disso. Segundo tipo de time frame que existe é o time frame de position, o cara que opera num gráfico semanal. O sujeito que opera num gráfico semanal, enquanto eu vou conversando, eu vou deixar aqui a tela aberta só para que as pessoas possam ver um trade que eu estou fazendo aqui através de um dedo da vaca. Tá? 1 candle branco, 2 candles brancos, 3 candles brancos, 4 candles brancos, 1 candle vermelho. Eu tomei a posição exatamente aqui, na abertura deste candle. Meu stop está abaixo desta mínima e meu alvo 161 do meu risco para cima. Isso é um drible da vaca. Bom, enquanto vai rolando o trade aqui, nós vamos falando sobre positions. Qual que é a vantagem de operar com position? Primeiro, o gráfico semanal tem um volume muito maior do que um gráfico intradiário. E mesmo do que um gráfico diário. Um gráfico semanal tem uma quantidade de opiniões a respeito da direção que aquele papel deve cumprir infinitamente maior do que a quantidade de opiniões observadas no intradia ou mesmo num gráfico diário. E por isso mesmo, os sinais que aparecem em um gráfico semanal tendem a ter um nível de acerto muito maior do que o nível de acerto observado no gráfico diário e mesmo do que o nível de acerto observado no intradiário. Então a primeira vantagem de operar com position, os sinais têm níveis de acerto maiores. Quando a gente fala de níveis de acerto maiores, a maior parte dos bons sinais de operações de position, vamos lá, 1, 2, 3, 2 semanas de queda, barra ignorada, inside bar, tudo isso acaba apresentando um nível de acerto acima de 80%, 85% dos sinais dão lucro, sendo um alvo de 8% geralmente o alvo mais corriqueiro de um position. Então, primeira vantagem, nível de acerto alto. Segunda vantagem, a variação percentual de um gráfico semanal é muito maior que a variação percentual de um gráfico diário, ou mesmo de intradiários. E com isso a gente consegue pagar custos de corretagem, custos de emolumentos, de uma série de coisas de uma maneira bem mais tranquila quando a gente opera em cima de gráficos semanais. Geralmente os alvos buscam em torno de 8 a 15% de amplitude, tá? E normalmente os trades duram de 3 a 6 semanas, esse é o tempo médio de duração de um position. Tem mais uma vantagem em operar positions, a gente tem menos custos de corretagem porque a gente faz menos trades. Tem uma segunda vantagem de operar position, o nível de vício, a possibilidade de se tornar viciado no mercado diminui dramaticamente. Uma outra vantagem de operar com position, a gente tem sem dúvida alguma muito mais tempo para decidir as coisas. Existia um cara muito interessante na Grécia Antiga, o Sófocles, ele dizia o seguinte: decisões rápidas são decisões inseguras. Tá?
Então, decisões rápidas são decisões inseguras. Basicamente, então, o gráfico semanal nos permite tomar a decisão no final de semana, se nós vamos comprar ou vender um determinado papel. E isso torna-se muito mais seguro do que todas as operações que são executadas em cima de decisões instantâneas, que é o que a gente produz num time frame intradiário ou mesmo num time frame diário. Então, sim, a gente consegue pensar mais. Se a gente quer realmente comprar aquele papel, onde é que estaria o nosso stop, onde é que estaria o nosso alvo, qual é a tendência, qual é a movimentação que a gente espera que aquele papel cumpra. E isso facilita muito os resultados que a gente acaba observando quando a gente consegue raciocinar com um pouco mais de tempo e sem pressão. Desvantagem do time frame de position. A desvantagem do time frame de position é que são poucos sinais por semestre. A gente vai ter em média 2 ou 3 bons sinais por semestre por ativo para poder operar. E se o sujeito acompanha então um único papel, ele vai demorar muito tempo para dominar esses sinais, porque a gente sabe que para a gente dominar um sinal, a gente tem que ter prática, a gente tem que utilizar o sinal, a gente tem que ver o sinal acontecendo e a gente tem que utilizá-lo de forma eficiente. Então o position a gente demora um pouco mais de tempo para dominar completamente, porque a gente tem menos exemplos, porque a gente tem menos sinais, porque a gente tem menos trades acontecendo. A gente entra daí no time frame de swing trade. Eu vejo que a maior parte das pessoas não faz swing trade. Acha que está fazendo swing trade, mas na verdade ele está fazendo um swing trader. Porque o cara acha que está fazendo um swing trade, mas está botando um alvo de 8%, um alvo de 9% ou de 10% para a operação dele. Cara, isso não é swing trade. Sabe o que é o conceito de swing trade? Swing trade é tu comprar hoje para vender amanhã. É comprar hoje para vender daqui a no máximo 2 ou 3 dias. Isso é um swing trade. Tá? Não é o que a maior parte das pessoas faz. A maior parte das pessoas faz operações de prazo muito mais longo do que deveriam no time frame de swing trade. O swing trader profissional geralmente utiliza o gráfico de 60 minutos para tomada de decisão, procurando por compras nos 60 minutos em cima de suportes do gráfico diário. Então os stops vão ser curtos e os alvos vão ser longos. Para swing trade, geralmente esses alvos compõem de 2 a 3,5% de amplitude. Batendo em 2,5% de ganho, 3% de ganho, o cara sai fora, entrega o papel e vai procurar por uma outra oportunidade. Isso é um swing trade. Swing trade é... O cara dá entradas e saídas rápidas, entradas e saídas rápidas, entradas e saídas rápidas, entradas e saídas rápidas. Não é ficar posicionado por muito tempo. O cara fica posicionado por muito tempo, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15 dias, isso já é um position. Isso é um position. Tá? Então, o swing trade ele é uma operação muito rápida, geralmente feita no gráfico de 60 minutos. Vantagem disso, a gente tem uma maior atividade, sem dúvida alguma, a gente tem um desafio intelectual muito maior, a gente precisa tomar as decisões muito mais rápidas, a gente precisa ser muito mais eficiente, a gente tem que encontrar nossos pontos de entrada, nossos stops, é mais dinâmico, tem que estar realmente pensando a respeito do que está fazendo. Isso tudo traz um pouco mais de adrenalina, um pouco mais de flavor, como dizem os americanos, um pouco mais de gosto para o mercado. Mas automaticamente também traz mais risco, mais operações, mais custo de corretagem, mais gastos. Como o nosso alvo é mais curto, 2,5%, 3% de amplitude, se a gente está trabalhando com um capital pequeno, a gente não consegue rentabilizar. Qual que é o capital mínimo para estar operando no swing trade? 10 mil reais. Menos do que isso não vale a pena o esforço. Se tu está buscando um alvo de 2%, com 10 mil reais tu tem um alvo de 200 reais de ganho. Tira a corretagem aqui, corretagem ali, mais emolumentos, pronto, tu ficou com 150 reais de ganho. Em um trade. Quando deu certo. Quando deu prejuízo também ruim. Né? Então assim, 10 mil reais é um capital legal para começar a fazer swing trade. Quanto é que eu preciso estar operando para trabalhar position? Bom, cara, se eu estou trabalhando com 8% de amplitude, mesmo com eventualmente 15% de amplitude, às vezes com 1.000 ou 2.000 reais eu posso estar fazendo trades que eu consigo pagar minha corretagem, que eu consigo pagar meus custos, que eu consigo pagar meus emolumentos com um capital menor, porque meu alvo é mais longo. Então essa é uma vantagem do position. Com capitais menores eu consigo operar. Enquanto que no swing trade eu preciso de capitais maiores, senão eu não consigo rentabilizar. A mesma coisa acontece para day trade. Imagina o day trade que tem um alvo de 0,20%, 0,30% de amplitude. Se esse cara botar 1.000 reais, 0,30 de 1.000 reais não pagou corretagem, não pagou emolumento, não pagou nada.
né? Então o day trade é, sem dúvida alguma, o período operacional mais complexo, mais difícil e mais tenso de ser operado. Eu comparo muito essas situações como sendo o seguinte: quando você é um investidor de prazo mais longo, mesmo um legado financeiro, você está dirigindo um Ford 1929 num dia de sol e você vê uma vaca a 500 metros na pista. Então não tem muito pavor para se preocupar, porque na verdade a vaca está indo mais rápido que você. Você consegue tranquilamente decidir o que você vai fazer, quando você vai fazer e como você vai fazer para evitar de bater na vaca. Quando você é um position, você está dirigindo uma Mercedes CLA 250. Você está a 110, 120 por hora num dia de sol, em estrada reta, e você vai ver uma vaca entrando a 500 metros na pista. Bom, tu ainda tem tempo para pensar, tu ainda consegue decidir o que tu vai fazer, tu ainda consegue desviar-se da vaca, reduzir a velocidade, tem ainda tempo para tomar as decisões porque você está num gráfico semanal. Quando você é swing trade, você está dirigindo um stock car. Esse stock car está a 190 por hora. Tem 6 carros na pista tentando te ultrapassar. Está chovendo, é de noite. E você vê uma vaca entrando a 500 metros na pista. O cara tem que ser muito bom para não dar tragédia. O cara tem que ser muito bom para não dar tragédia. Se o cara não for muito rápido, vai dar ruim. Isso é swing trade, gráfico diário, gráfico de 60 minutos. Agora, quando o cara é day trade, meu amigo, bom, o day trade está dirigindo um Fórmula Indy a 300 km por hora. Deu meu stop ali no meu débito da vaca. Ele está a 300 km por hora, a 5 centímetros do muro, chovendo, 6 carros tentando passar ele, de noite. Ele não teve tempo para ver a vaca entrar na pista. Ele sentiu que a vaca ia entrar na pista e porque ele sentiu isso, ele já desviou da vaca. Por exemplo, este candlezinho de hesitação que apareceu aqui no 10 minutos já deveria ter feito com que eu puxasse o meu stop da minha posição do débito da vaca, no caso, inclusive, por falar em vaca, eu tinha que ter puxado para esse side bar aqui, para reduzir meu loss. Mas eu estava distraído, pronto, me mastigou. Me mastigou. Então, o time frame de day trade, ele é muito mais sentir como está entrando os compradores, sentir como está entrando os vendedores, sentir como estão acontecendo as coisas, se está revertendo o fluxo, não está revertendo o fluxo. E até a pessoa dominar essa sensibilidade, muitas vezes ela já perdeu tudo que ela tinha. E é por isso que a gente vê muitas pessoas em menos de 6 meses perdendo toda a conta que elas tinham para operar e simplesmente saindo do mercado quebradas. Então este é o time frame mais difícil de ser dominado. É o time frame mais complexo para ser dominado. É o time frame mais pesado para ser dominado. E as pessoas querem começar direto por aqui. Por que elas querem começar direto por aqui? Pelo day trade? Porque é a coisa sexy, né? É a coisa sexy. Sim, é muito mais sexy você chegar numa festa, numa balada, e a mulher chega pra ti e pergunta assim: o que você faz? Você olha pra ela e fala: eu sou day trader de mercados derivativos, eu opero futuro, contratos futuros, contrato de dólar. Sou day trader. cara, a mulher se joga em cima de ti, meu Deus do céu, ele é day trader, ele opera mercado derivativo. Ela nem sabe o que é derivativo, né? Ele opera derivativos de futuros, derivativos de dólar. Eu quero, esse é o homem que eu quero pra mim. E se gruda esse mexer. Tu fala isso numa festa, cara, é fantástico. É fantástico. Agora imagina a mulher chegar pra ti e te perguntar: o que tu faz da vida? Tu pega e fala: eu sou position. Ela vai olhar pra ti: tu é o quê? Eu sou position. Eu opero um time frame semanal, um prazo longo. Ela olha assim pra ti: o que é isso? Que coisa de velho. Não, isso não me interessa. E pronto, te manda pastar. Então é óbvio que é muito mais chique, é muito mais elegante, é muito mais sexy, é muito mais atraente você dizer: eu sou day trader. Sou day trader. E aí o que tu faz? Tu vai lá e tu aluga uma Ferrari e tu sai por aí rebolando a tua bunda com a Ferrari
postando no Instagram que tá fazendo day trade enquanto tá dirigindo sua Ferrari. E aí todo mundo acredita que tu comprou a Ferrari fazendo day trade. E aí, para completar a situação, sabe o que tu faz? Tu faz o seguinte, ó, olha a malandragem. Tu abre uma conta, digamos, numa corretora, depois abre outra conta na outra corretora. Aí você vai lá no início do dia e você compra 300 contratos numa corretora e você vende 300 na outra corretora, em preços muito parecidos. E aí, uma das duas operações vai te dar lucro. Tu chega no final do dia e tu tira o print da tela só do que deu lucro. Uau! Cara, assim, ó. Resolução de como fazer um marketing instantâneo, de como se tornar o mega pica das galáxias de mercado. Fake, né? Absolutamente fake. Absolutamente fake. Tem 550 mil fazendo isso. Agora eu quero ver, fazer a operação em tempo real. Ali, ó. Eu quero ver realmente as coisas acontecendo da maneira mais eficiente. Né? Por exemplo, como hoje eu fiz o Café Tricoeções. Ó, tô pensando em comprar aqui, meu ponto stop tá aqui, meu alvo tá aqui, minha operação é isso, esses são os argumentos, tô fazendo essa operação por isso. Eu vou fazer com esse controle de risco para não dar nenhum prejuízo muito grande, para se a operação der certo eu tô no lucro. Fazer tudo by the book. Isso é dificílimo. Isso requer anos de prática. Por último, um outro exemplo aqui de um drible da vaca no 10 minutos. Deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Esse trade aqui eu não fiz. Tá? Eu não estava olhando o papel. Observem. Esse drible da vaca aqui ele é muito mais eficiente do que aquele que eu fui estopado na frente de vocês. Por quê? Porque as médias estão favoráveis. Então, dribles da vaca favoráveis à média são muito mais fáceis de fluírem. Olha só. Um candle. 2 candles, 3 candles, 4 candles vermelhos a favor das 4 médias, um candle branco. A venda acontece na abertura deste candle, o stop imediatamente acima dessa máxima aqui. E aí o trade evolui. Uau, lindo. Por que o meu drible da vaca falhou? Porque eu operei ele mal. Sendo muito franco com vocês, eu operei ele errado. Eu operei esse drible da vaca contra as médias móveis e isso não é uma boa ideia, via de regra não rola legal, a não ser que o mercado consiga reverter. Eu ainda assim estou entendendo, já que a gente está em cima do gráfico 60 minutos, a possibilidade de um fundo nesta região aqui. E eu estou esperando que aconteça um padrão de reversão que eu chamo de Joe de Nápoles nessa zona, que ainda não aconteceu. Galera, então esses são os diferentes períodos operacionais que existem: Day Trade, Swing Trade, Position, legado financeiro. Até o início do ano passado, qual era o sistema que mais tinha me dado dinheiro até hoje? O time frame que mais tinha me dado dinheiro até hoje? Aquilo que eu chamo de legado financeiro, que são as operações de prazo mais longo, um tipo de investimento estratégico em que tu é orientado pelos fundamentos e ao mesmo tempo orientado também pelo nível de sobrecompra e sobrevenda de um gráfico semanal, são operações de 5 a 6 meses. Isso é o que tinha mais me dado dinheiro até pouco tempo atrás. Em segundo lugar vinha Position, porque é o que eu tinha praticado até 2008, mais ou menos, mais intensamente. E depois vinha Swing Trade e em último lugar Day Trade. Bom, aí que a partir de 2008, quando saí da cirurgia plástica e comecei a ficar realmente full time no mercado, eu comecei a fazer mais Swing Trades, utilizando o meu modelo do FR2, e o FR2 começou a recuperar o terreno em relação a Positions, em relação até mesmo ao legado financeiro. E aí este ano, no início de 2019, sem dúvida alguma, o IFR2 ultrapassa todos os outros modelos operacionais que eu criei até hoje para me dar dinheiro em produção de resultados. E hoje eu posso dizer que o sistema operacional que mais me deu dinheiro até hoje foi focado no Swing Trade. Tá? E onde que deu o pior resultado? Day Trade. E onde que deu mais trabalho? Day Trade. E onde que deu mais estresse? Day Trade. E onde que deu mais corretagem? Day Trade. E onde que deu mais prejuízos eventuais? Day Trade. Isso, vocês estão ouvindo falar de um sujeito que está há 20 anos no mercado. E honestamente falando, eu não me considero burro. Eu não me considero um cara burro. E ainda assim, até hoje, eu acho Day Trade absurdamente difícil. Absurdamente complicado. Eu faço assim pontualmente, quando aparece eventualmente algum sinal.
porque eu entendo que é uma área realmente complexa de ser feita. Em ações é um pouco mais simples. Em ações é um pouco mais simples fazer day trade do que índice futuro. Mas índice futuro eu entendo é realmente necessário uma habilidade, às vezes um dom natural que a maior parte das pessoas não tem. Bom, gente, então vamos finalizando o nosso vídeo de hoje por aqui. Para todos os amigos que ficam no site, não se esqueça de assistir todos os outros vídeos, tem muitas táticas, técnicas, estratégias que eu apresento ali. Se vocês curtiram, não se esqueça de dar o like, compartilhar com os amigos de vocês. Isso provavelmente pode fazer com que os amigos de vocês conheçam a gente e eventualmente achem alguma coisa interessante naquilo que a gente fala. Tudo de bom, abraço, paz, saúde e prosperidade para todos. Não se esqueçam, por favor, vocês que estão me assistindo no Storybolt Oficial, o pessoal que fez o Telegram produziu uma campanha, tá? Essa campanha, ela basicamente, a ideia era oferecer alguma coisa para mim devido aos vídeos que a gente oferece na Storybolt Oficial. Eu solicitei para o Leandro Moreira, quem tá organizando essa campanha, simplesmente pegue o dinheiro e faça a doação para o Instituto Câncer Infantil, tá? Através da campanha aqui. Então o pessoal está acumulando aqui, tá? E daí quando chegar no valor vai ser distribuído daqui a 52 dias para o Instituto Câncer Infantil, que eu entendo que é uma instituição que ajuda muitas pessoas que estão em um momento necessário de suas vidas, tá? Então eu vou deixar o link para vocês, se vocês puderem contribuir, mesmo que os R$5. Imagina, a gente tem 30 mil seguidores, se a gente conseguir R$5 de cada um, pô, vamos 150 mil reais para o Instituto Câncer Infantil, cara. Cara, isso é uma coisa que, na minha opinião, não tem valor, não é algo brutal, é imensurável o valor disso. Tá? Deixa eu comentar um pouquinho sobre isso, tá? Eu vou explorar aqui um pouquinho de tempo nisso aí. Olha só, pessoal, aconteceu comigo a seguinte situação, tá? Eu estava nos Estados Unidos com a minha filha e ela sofreu uma doença muito séria. Muito séria. Uma doença aguda, seríssima. Eu precisei levá-la para um hospital. Chegamos no hospital, isso foi em fevereiro de 2018. Tá? Chegamos no hospital, eu e a Carol. Ela estava com o pé completamente paralisado, estava com uma infecção no cérebro se espalhando violentamente. E ela estava com um empiema cerebral que havia ocorrido por causa de uma sinusite. Ela precisou passar por uma cirurgia, uma neurocirurgia. Depois precisou fazer uma sinusectomia, 2 cirurgias seguidas. Nós passamos simplesmente, foram quase que 20 dias de CTI. 20 dias de CTI. Na Stanford. No segundo dia que eu cheguei lá, eu perguntei, quanto é que é a diária aqui da CTI? E eles disseram, é $48 mil a diária. E meu seguro cobria $150 mil, que é o seguro que cobre o cartão de crédito. E eu, ok, tudo bem. $48 mil a diária. E a minha filha estava lá, e eu não tinha como deslocá-la de volta para o Brasil. Não tinha como. Quinto dia meu que eu tô lá, eu pergunto pro pessoal quanto é que tá a conta, só para ter uma ideia, só para poder me preparar financeiramente. Eu estava bastante preocupado com isso. Aí a conselheira financeira olhou, olha, a conta tá nesse momento em $550 mil. E eu, ok, tudo bem. Vocês têm que fazer o que você tem que fazer. Você tem que fazer uma nova cirurgia, faz uma nova cirurgia. Tem que ficar na CTI, fica na CTI. Vou dar um jeito para pagar isso. Aí a mulher perguntou o seguinte, tá, mas olha só, Alexandre, a gente tem aqui um fundo que ajuda as pessoas a pagarem esse tipo de conta, porque a gente sabe que esse tipo de conta é muito pesado. Então a gente tem um fundo focado para ajudar pessoas, famílias que precisam disso. E daí ele, tá, mas como é que funciona isso? Tu preenche aqui a tua application form, tu preenche aqui uma solicitação de ajuda no pagamento, e aí o fundo vai estudar, e aí o fundo pode dizer o seguinte, se ele decide que ele vai ajudar a tua posição, ele vai simplesmente dizer o seguinte, olha, eu pego aqui a tua conta, eu vou dividir a tua conta em 240 meses sem juros pelos próximos 240 meses. É uma conduta. Segunda conduta que a gente tem, a gente paga metade da tua conta e divide o resto em 240 meses. E a terceira conduta, coisa que a gente pode fazer, de repente o fundo pode decidir pagar toda a tua conta e acabou a tua conta.
Eu olhei assim, bom, tá bom, vou preencher aqui, né? Eu preenchi ali. No dia anterior que a gente estava voltando pro Brasil, a mulher do financeiro não conversou mais comigo. No dia anterior à volta pro Brasil, eu encontrei a mulher no corredor e falei, olha só, Carmen, o nome dela era Carmen, nós estamos voltando pro Brasil amanhã. E eu queria ver como é que ficou a conta, porque afinal de contas eu não paguei nem $1 para vocês até agora, eu tô preocupado com isso. E daí ela me chamou na sala, puxou o computador, olhou, tá, olha só, a conta aqui tá $1.397.000. Mas, ela diz assim, como o teu pedido está sendo avaliado pelo pessoal do fundo, volta para o Brasil tranquilo com a tua filha, a gente mantém contato por e-mail. Eu olhei assim, como é que é? Só um pouquinho, cara. Eu tô saindo do país, eu tô voltando pro Brasil. Eu não paguei $1 para vocês, eu não deixei nenhuma nota promissória aqui. Vocês vão deixar eu sair do país devendo para vocês $1.390.000? Sim, não tem nenhum problema. A gente mantém esse contato por e-mail. Resumo. Voltei pro Brasil. Mas antes eu perguntei para ela. Me diz uma coisa, Carmen. Onde é que vem o dinheiro desse fundo? Sabe o que ela me disse? Ela falou assim, Alexandre, quando sai aqui no corredor, dá uma olhada nas paredes. Gente, eu andando pelas duas paredes do corredor do hospital, imagina um corredor com mais de 60 metros. As paredes lotadas de nomes de famílias que doaram mais de $300.000. Famílias que doaram mais de $1 milhão para o hospital. Lotado de nomes, assim, ó. Do topo da parede até o final da parede. Tanto é que o nome do hospital é Lucile Packard Stanford. Por que é Lucile Packard? Porque a esposa do Packard, da Hewlett Packard HP, que a gente tanto usa nas impressoras, a esposa doou $97 milhões para a construção do hospital. E deram o nome dela no hospital, Lucile Packard Stanford Hospital. Então, gente, quando a gente pode ajudar, a gente deve ajudar. Por isso que eu acho que é tão importante o sistema de doação. Tá? Porque é o momento em que você pode ajudar pessoas que estão necessitando. Aqui em Porto Alegre, Beneficência Portuguesa, um hospital importantíssimo que ajuda um monte de gente. Os caras estão fechando as portas porque ninguém ajuda. Ninguém ajuda. Então pensem um pouco sobre isso. E de repente, se vocês acharem que faz sentido, vou deixar o link para vocês. Um abraço, pessoal. Tudo de bom.